Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, com o item Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, têm duas origens bem diversas que importa distinguir. Umas tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos de interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dissensões e disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Que remontem, passo a passo, a fonte dos males que os afligem. E verão, se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto na verdade sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então,
uma advertência de que ele andou mal, dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso diz, perdi o meu dia. Ele também diz, perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Bom, meus amigos, o texto nos chama para uma reflexão. As causas atuais das aflições têm sua origem na vida presente, como foi expresso no texto. Para entender melhor, vamos saber o significado da palavra aflição? Diz assim: profundo sentimento moral, produzido por uma circunstância penosa, sofrimento. Estado de grande desalento, de profunda tristeza, mágoa ou desgosto. Grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia. Padecimento físico e tortura. Entretanto, o Espiritismo considera que as aflições são, em geral, oportunidades de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessário compreendê-las e aproveitá-las como preciosas lições. Faço uma pergunta. Todos os aflitos, todos que sofrem, são bem-aventurados? Emmanuel diz o seguinte: os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as atribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Ficou bem claro que devemos perceber que, na maioria das vezes, nossas aflições são causadas por nós mesmos, no nosso dia a dia. Ofendemos pessoas, fazemos as escolhas erradas, damos origem a novas situações desagradáveis, porque toda ação gera uma reação, que por sua vez vai gerar outra reação e assim sucessivamente. Muitos dos nossos sofrimentos têm origem no nosso egoísmo, que nos impede de ver as necessidades alheias, pensando apenas em nós, em nosso orgulho que nos coloca em posição superior aos demais. Esses sofrimentos poderiam ser evitados se nos preocupássemos com o nosso desenvolvimento moral, renovando sentimentos e pensamentos, o que nos levaria a agir de forma mais equilibrada e mais sensata. Quando passamos por aflições, fica mais fácil sempre culpar alguém, ou a vida, ou até mesmo Deus. E assim, enquanto não tivermos o despertar do conhecimento de si mesmos, vamos continuar sofrendo, até que a aceitação das lutas a serem enfrentadas torne-se o motivo da nossa transformação moral.
Ainda falando sobre o conhecimento de si mesmo, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, tem a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecendo toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Agostinho de Hipônio diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Vamos então deixar de culpar a vida, culpar as pessoas pelas nossas aflições, porque nelas sim encontramos reajustes perante a lei de Deus. Meus amigos, quanto mais nos conscientizamos, quanto mais a gente estuda e principalmente se estuda, mais responsabilidades teremos. Percebemos que temos muito trabalho a realizar fora e dentro de nós. Que possamos deixar o orgulho e o egoísmo distante de nós, para podermos caminhar firmes na seara de Jesus, confiantes em dias melhores. Que assim seja e assim será.